Olá, pessoal! Vamos dar agora continuidade ao nosso curso de produção textual acadêmica e na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero acadêmico resumo. Então, nós vamos começar essa terceira aula com a definição de o que é resumo. Bom, de acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o resumo trata-se de uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. E qual é o objetivo de se fazer um resumo, né? Ou qual é o objetivo do resumo? Bom, o objetivo do resumo é dar uma visão rápida ao leitor para que ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. E o resumo, ele possui algumas características. São elas: o resumo deve ser redigido em uma linguagem objetiva, sem repetição de frases inteiras do documento original, né, do documento que está sendo resumido. Ele tem que respeitar a ordem apresentada e ele não deve apresentar juízo de valor. Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento e ele pode ser classificado em 3 tipos diferentes. Quais são esses tipos? São esses aí que aparecem na tela para vocês. O resumo informativo, o resumo indicativo e o resumo crítico. Bom, o resumo informativo, ele informa ao leitor as finalidades, a metodologia, resultados e conclusões do documento que está sendo resumido, né? De tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Já o resumo indicativo, ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos ou quantitativos. E, de modo geral, esse tipo de resumo não dispensa a consulta do original. E o resumo crítico, ele é redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Esse tipo de resumo também é chamado de resenha. E quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, esse tipo de resumo denomina-se recensão. Aqui, na nossa terceira aula, nós não vamos falar sobre o resumo crítico. Por quê? Porque, como a gente acabou de ver, esse tipo de resumo também é chamado de resenha. E nas nossas próximas aulas, a gente vai ter uma aula específica sobre o gênero acadêmico resenha. Então, vai ser somente nessa aula, que ainda vai ser dada, que nós vamos falar sobre o resumo crítico. Então, na aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre o resumo informativo e o resumo indicativo. Bom, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens depende do tipo de resumo que você vai fazer, se ele for informativo ou se ele for indicativo. E depende também do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. O resumo deve ser Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende.
Agora vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma enumeração de tópicos. Recomenda-se que, quando você for fazer um resumo, você faça-o em um parágrafo único. E a primeira frase do seu resumo deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. E depois, você deve indicar a informação sobre a categoria do tratamento. Você também deve usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, quando você for produzir o seu resumo. As palavras-chave, elas devem figurar logo abaixo do resumo, ou seja, elas devem vir logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Deve-se evitar algumas coisas na hora de se produzir um resumo. Quais são essas coisas? Bom, você deve evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. E você também deve evitar fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando o seu emprego for imprescindível, você deve defini-los na primeira vez em que esses itens aparecerem. Os resumos também possuem algumas particularidades. Então, um resumo bem elaborado deve ter as seguintes características. Primeiro, apresentar de forma sucinta, objetiva, o assunto da obra que está sendo resumido. Segundo, ele deve ser seletivo e não mera repetição sintetizada de todas as ideias do autor. Terceiro, o resumo deve evitar transcrições de frases do original e utilizar as próprias palavras de quem fez o resumo. Quando cita as do autor, deve apresentá-las entre aspas. Outra particularidade, deve-se respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados. Deve-se também empregar uma linguagem clara, objetiva e econômica. Deve-se optar sempre por palavras e expressões curtas. Deve-se dar preferência à forma impessoal. Deve ser composto por uma sequência corrente de frases concisas, diretas e interligadas. Deve ser precedido de referência bibliográfica e corresponder, de maneira geral, a 1/3 da obra original. Com relação à extensão dos resumos, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras, aqueles que são destinados aos trabalhos acadêmicos, de 100 a 250 palavras, os resumos de artigos de periódicos, e de 50 a 100 palavras, os resumos destinados a indicações breves. Já os resumos críticos, por suas características especiais, eles não estão sujeitos a limite de palavras. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!